O livro do profeta Abacuque, no seu capítulo 2, no seu verso 1, nos diz: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui é a resposta que o Senhor dá para o coração de Abacuque, que estava de uma maneira sem entender como Deus iria fazer justiça para o povo de Israel, especialmente para Judá, trazendo uma situação de derrota para o seu povo, através de um povo mais perverso ainda, que eram os babilônios. E dessa maneira, Abacuque ficou totalmente desorientado espiritualmente. E Deus está dizendo aqui, nesse verso 4 especialmente: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. O Senhor está revelando esta distinção especial que ele faz entre os perversos babilônios e os justos, que era um remanescente de Judá. Os ímpios tomam caminhos que levam à morte e à derrota. Os justos, pela fé, tomam um caminho que leva à vida e à vitória. Em resumo, essa distinção é a promessa que a mesma contém para o justo, constitui a palavra de conforto. E no caso aqui, Abacuque recebeu esta palavra de conforto da parte de Deus. E nesse marco que Deus diz para Abacuque, marca uma virada na batalha pessoal que ele estava tendo com respeito ao uso que o Senhor faz dos perversos babilônios para julgar o seu povo, o povo de Judá. O soberbo era o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Era o seu reino, a personificação da perversidade no mundo. E Abacuque, ele revela muito bem isso no seu capítulo 1. No seu verso 7 ele diz: Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Ele ainda diz nos versos 10 e 11, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Eles eram soberbos, mas Deus faz uma distinção para Abacuque. E ele diz: Mas o justo viverá pela sua fé. Como você tem vivido, prezado
ouvinte da palavra do Senhor. Vivido de uma maneira soberba, achando que não há Deus, resolvendo a sua situação da sua vida, especialmente na vida espiritual, vivendo de uma maneira somente humana, somente para o dia a dia, sem pensar que depois da morte segue-se o juízo que vem da parte de Deus, esse juízo que Deus enviou o seu Filho unigênito para que pudesse nos oferecer, através dele, a salvação da nossa alma. Ou você tem vivido pela fé? Você tem vivido pela fidelidade na palavra do Senhor? Então, neste contexto, a palavra hebraica viver pela fé é uma firme confiança no Senhor. Uma confiança ininterrupta, dia a dia. Abacuque tinha que desenvolver essa fé. Numa terra cheia de maldade e sujeita à ira de Deus, o Senhor promete para Abacuque que um remanescente justo em Judá confiará em Deus, que lembra da misericórdia em sua ira. Deus queria julgar aquele povo, mas também Deus estava dando uma misericórdia através de um remanescente em Judá que viveria pela fé. Essa expressão hebraica de viver pela fé são as mesmas palavras que inicialmente nós vemos no livro de Gênesis, que é o início de tudo, quando Abraão confiou, teve fé em Deus, diante da promessa que ele teria um filho. Isso foi-lhe imputado como justiça. E essa palavra se aplica à situação de Abacuque. Pela fé, Abraão esperou pacientemente pelo cumprimento das promessas de Deus, e diz o texto de Hebreus capítulo 6, verso 15, que ele aguardou essa promessa e essa promessa se cumpriu. Agora, Abacuque e o remanescente também deveriam aguardar pacientemente por essa situação em que o povo de Israel estava vivendo. Como lemos aqui no capítulo 2, verso 3, Deus disse para Abacuque, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E essa mesma palavra é aplicada ao contexto que nós estamos vivendo. Vivemos em dias que aguardamos a volta do Senhor Jesus. O mundo está da mesma maneira como nos dias em que o profeta Abacuque vivia. Os ímpios querem devorar o povo de Deus, mas nós aguardamos essa promessa. Diz o texto, não falhará, e se tardar, o que nós devemos fazer? Esperar, porque certamente virá, não tardará. Maneiras que Abacuque entendeu esta visão da parte de Deus, e ele pôde aguardar, e diz no seu livro, capítulo 3, verso 16, ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. E aí ele faz aquelas palavras maravilhosas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu
me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então foi esta passagem que Paulo se inspirou para encontrar a prova bíblica para a doutrina da justificação pela fé, que ele explanou de uma maneira tão maravilhosa, lá no livro de Romanos, capítulo 1, verso 17. E também em Gálatas, capítulo 3, verso 11. O apóstolo Paulo se reporta a esta palavra dita no Antigo Testamento, que nos mostra que tanto o Antigo Testamento como o Novo, a justificação é pela fé. E essa palavra de conforto para Abacuque tem sido um texto-chave para a fé da Reforma Protestante desde o século XVI, que hoje se comemora o dia da Reforma Protestante. Assim, Paulo, ele escrevendo essas palavras a respeito da justiça de Deus, foi a leitura deste texto que fez que Martinho Lutero exercesse um decisivo impacto em sua compreensão sobre a justificação. De fé em fé, Paulo acentua de que o Evangelho, em cada ponto de sua influência, reclama a necessidade da fé, não das obras. Por isso, nós vemos essa escrita de um valor incomensurável. O justo viverá por fé. É a única maneira que nós temos a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que cumpriu toda a justiça de Deus, foi demonstrada na retidão do Senhor Jesus Cristo, que é imputada ou considerada por Deus como pertencente aos crentes que abrem os seus corações, são convencidos pelo Espírito Santo que são pecadores. Então Deus imputa essa retidão de Cristo aos pecadores que creem, e dessa maneira eles são colocados na retidão do Senhor Jesus Cristo. E Deus, na qualidade de justo juiz e reto, Deus justifica, Deus declara reto por meio da morte de seu Filho aqueles pecadores que confiam no Senhor Jesus Cristo com a verdadeira fé, como teve a fé deste profeta Abacuque. Que você também desfrute desta fé que vem da parte de Deus. É um dom de Deus, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. E você possa estar firme nas promessas de Deus, como teve Abraão, como teve Abacuque, e como teve o apóstolo Paulo, e como teve esse grande reformador que foi Martinho Lutero, que escreveu as suas 95 teses e pregou lá na catedral na Alemanha. Que Deus nos abençoe e que você também esteja com a sua vida reformada pela palavra do Senhor. Oremos. Senhor, queremos te agradecer por esse dia, porque lá no passado, mais de 500 anos atrás, o Espírito Santo de Deus levantou homens que puderam voltar-se à Bíblia Sagrada, a única fonte de regra de fé e prática, e deixar de lado as tradições humanas. E agora, Senhor, este Evangelho tem sido pregado, que muitas almas possam sair
da incredulidade das tradições religiosas e voltar as suas vidas para a fé verdadeira na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que é considerado o autor e consumador da nossa fé. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.